Alvíceras, 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 muitas alvíceras. Olha, nós estamos muito felizes. Porque no caso do Bom Jardim Amigo, mandaram pagar o precatório dele. No caso do Zé Quintão, mandaram pagar o precatório dele. Alvíceras, isso quer dizer que nós estamos conseguindo cobrar os precatórios, já ultrapassou aquela fase que a União queria caçar a pessoa porque estava cobrando o precatório. Agora a Justiça já entendeu que depois que formou o precatório, se ainda não houver nenhuma cassação, tem que pagar. Se houver cassação depois, não tem que devolver. Acabou. Mas com o nosso escritório aqui não vai ter como. Vou contar para vocês o porquê. Vai demorar um pouquinho, mas vocês vão ficar felizes. Ó, alvíceras, super alvíceras. Vou começar a dizer o nome das pessoas. Processo 50.09.326/2024/4020000. Polo passivo, vai lá. Aldir Vilela, Amanda Batista Vilela, Andréa Batista Vilela Fernandes, Carmen Lúcia Fernandes Correia, Daniele Lins Bühler, Fábio Batista Vilela, Flávio Vilela, Francisco Batista Vilela, Gilvan Bühler, Jane Mary Cardoso da Silva, Juliana Nascimento de Siqueira, Lenésio Manuel Nascimento, Luciane Bühler, Otaviano Ribeiro de Oliveira, todos eles foram julgados no TRF2 e confirmaram a anistia. Agora, interessante não é isso. Interessante, eu vou ler e vocês vão entender o porquê que eu estou tão alvissareiro, porque eu estou tão feliz. Vai saber o porquê. Um momentinho só. Produção, quer parar de rir, por favor? Então vocês vão saber o porquê. Vamos lá. Ele diz o seguinte, que houve julgamento, houve o agravo já na execução. Houve um agravo, houve uma tentativa de um recurso especial, depois houve agravo regimental já no recurso especial, ou seja, já a coisa já indo lá para cima para o STJ. Aí houve uma decisão que foi a seguinte, tá? Agravo de instrumento, direito administrativo constitucional, execução de sentença. Execução, quer dizer, din-din que eles já podem cobrar. Agora já pode cobrar. Impugnação, execução, inaplicabilidade do tema 839. Atenção, inaplicabilidade do tema 839. Decisão agravada mantida. O que quer dizer inaplicabilidade do tema 839? Quer dizer que foi-se entendido aqui que se o julgamento seu foi antes do trânsito de julgado do RE 817.338, se o julgamento foi antes, não podem usar o RE 817.338 para cassar. Entendeu? Então, e olha que o julgamento foi lá e o trânsito de julgado foi em 2021, hein? Então, todos aqueles que entraram com mandado de segurança e ganharam antes do trânsito de julgado do 817.338, que é o tema 839, não podem ser cassados pela portaria 3076, por IE 2, nada disso. Ninguém pode caçar mais. Vou ler para vocês o que o ministro Benedito Gonçalves, o Benedito Gonçalves, que foi o relator, o que ele diz, tá? Eu vou cortar as coisas, porque eu vou cortar, porque não é cortar a anistia, não. Eu vou cortar toda uma parte do julgado, que é enorme, e vocês não têm tempo para isso. Mas vamos lá. Diz o seguinte, agravo de instrumento interposto,
a União sustenta a inexigibilidade do título executivo judicial. Ou seja, a União diz que, olha, o título não é exigível, não. Então não pode cobrar, não pode executar, não. Não tem atrasadão. Tá? Ela diz isso. O ministro disse, não, está errado, porque você está invocando o tema 839, que é o 817.338, e a portaria 3076. Tá? E ainda alegou que um deles, que seria o Lenésio Manuel Nascimento, ainda tinha os proventos de PM. Então, não podia receber os proventos de PM, mais o da anistia. Negou também, tá ali, vou seguir lendo aqui. Há 3 questões de discussão. Definir se o 817.338 pode ser invocado pela União para afastar o cumprimento da sentença transitada em julgado. Tá? Então, se você tem um MS, e ele foi transitado em julgado até 2021, quando do trânsito em julgado do 817.338, se você tem até ali, tá? E depois o cara diz, não, mas agora tem a 3076, agora tem a instrução normativa 2, desculpa, você já ganhou, já transitou em julgado. E não cabe aplicar o tema 839, que é do RE 817.338, ou instrução normativa E, ou 3076, para aquele que já teve o julgamento lá e foi transitou em julgado. Transitou em julgado o MS, o mandado de segurança, a outra etapa é execução. Execução já de uma coisa que já transitou em julgado. Então, a tua execução pode estar até hoje ainda em curso. O que não impede que você receba mais o dinheiro, não. Pode receber o dinheiro. Não há nem como, mas o cara acabou de me caçar. Me desculpe, já houve o trânsito em julgado lá atrás. Você tem o direito. É o que diz aqui o ministro Benedito Gonçalves, que é um dos mais duros que tem no STJ, que foi presidente, inclusive, da Corte agora e saiu há pouco tempo. Tá, então, aqui definir se o tema pode ser invocado para afastar o cumprimento da sentença do estado julgado. 2. Estabelecer se a revisão de anistias pela portaria 3076 tem efeito sobre a execução de sentença transitada de julgado. E 3. Determinar se houve acúmulo de rendimentos retroativos. Aí ele vem dizendo o seguinte: a alegação de não exigibilidade do título, com base na portaria 3076, encontra-se preclusa. Então, conforme decisão anterior, que consignou a impossibilidade do juízo da execução negar que seja exigível o título judicial. Então, uma coisa é o MS. Até aqui o MS, tal. Depois do MS tem o EXE-MS, que é a execução no título. O juiz, o ministro que está julgando esse EXE-MS, que é a execução do mandado de segurança, não pode alegar que houve uma nova cassação se já houve o trânsito em julgado lá do MS antes do trânsito em julgado do 817.338. O juiz não pode. É o que nós estamos fazendo, estamos alegando isso nos nossos casos e estamos ganhando. Tá? Então, nós cobramos atrasadão. Pode ter certeza que o nosso escritório cobra atrasadão. Então, essa é uma das sentenças que nós temos aqui, que está muito boa, até está muito clara. Tá? Eu vou continuar a ler aqui o que acabei de dizer. Ele vem dizendo que, no que diz respeito à acumulação, que foi o caso do Lenésio, ele já tinha saído, ele saiu em 67, né? Aquele pessoal que saiu em janeiro de 67. E o artigo 8º, ele diz que é para pagar a partir de 88. Então não tinha nada que ver. 88 era uma coisa e 67 é outra, eram 21 anos antes. Tá?
Então, decido, o presente recurso não supera o crivo da admissibilidade. O recurso da União não superou o crivo da admissibilidade. É lindo. Foi crivada a admissibilidade, entendeu? Então, com efeito, verifique-se que para admissão do recurso especial ou do recurso extraordinário, atenção, é interessante que essa decisão diz que para admitir o recurso especial ou recurso extraordinário, é necessário que haja uma questão de direito a ser submetida ao Tribunal Superior, sendo tal premissa que se extrai do artigo 102, terceiro, quanto do artigo 105, terceiro da Constituição. Nesse passo, observa-se que os tribunais superiores, no exame de recursos especiais extraordinários, não têm por função atuar como instâncias revisoras, mas sim preservar a integridade da interpretação e aplicação do direito, definindo seu sentido e alcance. Ou seja, não pode querer a União depois, olha, revisa aí a execução dele, porque, olha, mas já transitou em julgado, mas revisa outra vez para ver se a gente consegue caçar com uma nova portaria. Não pode fazer. Que transitar em julgado é o seguinte, já houve uma decisão onde não cabe mais esse recurso. E a União não estava fazendo isso. Tá? Então, isso aqui foi o que aconteceu. A pretensão de simples reexame da prova não enseja, não dá direito a recurso especial. Há um enunciado, o enunciado 7 do STJ, que diz que não pode mais fazer, rejulgar o que foi colocado, os fatos, o mérito, não dá para rejulgar. Tá? Alterar as conclusões que se assentou o acórdão para se rediscutir o critério valorativo da conclusão do julgador implicaria em reexaminar o seu conjunto fático probatório, o que, como visto, é vedado, proibido, ante os limites processuais estabelecidos para o recurso interposto. Aí ele continua, foi muito feliz o ministro. A União sustenta a não exigibilidade do título exequendo, apoiando-se no argumento que a portaria 3076 de 19 teria determinado a revisão das anistias concedidas com base na portaria 1104. Sem embargo, quanto a esse ponto de impugnação, o juízo primário, a cor, salientou que tal questão estaria preclusa, não podia mais, esclarecendo que na decisão anteriormente proferida, ficou consignada as questões que envolvem a edição da portaria 3076 e não constituem fato impeditivo ao prosseguimento da presente ação de execução, por ser proibido ao juízo da execução negar exigibilidade ao título judicial constituído em grau de recurso. É legal isso, quer dizer, mesmo com a 3076 ou com o IE 2, se já houve o trânsito em julgado do MS, já houve o trânsito em julgado, antes do trânsito em julgado da 817.338, não pode o juiz da execução chegar lá, não, mas agora tem uma nova portaria. Não, mas já houve lá atrás o trânsito em julgado no MS da atuação e você ganhou, não pode mais tirar o que é seu, tá? Então, ele vem dizendo isso aqui, dá um precedente. Ele tem um precedente aqui. Processual civil, agravo interno na execução e mandado de segurança administrativo. A anistia política, pagamento de indenização retroativa. Tem que pagar. Anulação da portaria anistiadora em 2012. Validade restabelecida por decisão transitada e julgada proferido no MS 19.216. Coisa julgada que antecedeu o julgamento aos 117. 338. Tá? Então, essa preliminar de inexigibilidade do título judicial afastada, pretensão de revisar novamente o ato de concessão da anistia, tá? Impossibilidade. Embora anulada administrativamente, a portaria de anistia do falecido marido, que foi uma viúva da agravada, tá? Foi restabelecida por decisão proferida no MS 19.216, já transitada e julgada.
a coisa julgada, verificada no âmbito do aludido MS, que reconhecer a inviabilidade de anulação da portaria lixadora antecedeu o julgamento do RE 817. Tá? A inexigibilidade só ocorreria se o título judicial sobreviesse, fosse depois da decisão do Supremo, dado sobre o regime de repercussão geral, né? Então, assim, é de se afastar preliminar de não exigência do título judicial avetada. Ainda que a União tenha instaurado o procedimento revisional recentemente, com esteio na orientação do 817.338, tem-se que a coisa julgada formada no âmbito daquele MS constitui obstáculo a tal pretensão, a de revisar, e, se for o caso, proceder a uma nova anulação. Não pode. Não pode. Agravo improvido, STJ, primeira sessão, agravo cujo relator foi o ministro Benedito Gonçalves. Então, eu acabei de passar para vocês aí como não perder mais a anistia, como ela não ser mais revisada e você outra vez perder. Tá? Vocês já sabem, quem ouve alvíceras dorme tranquilo, dorme feliz, entende? Então, já sabe como fazer. Pô, fala lá com o seu advogado, para ele dar ouvir também o alvíceras e ver o MS 19.216, porque eu fui olhar e vi o que se tratava. Tá? Então, já fiquei mais tranquilo também e espero tê-los aqui conosco. Tá? Muito obrigado por tudo. Aí, Quintão, um abração, faça bom uso do teu dinheiro, bom jardim amigo, pô, tudo de bom para ti e todos os outros que nós estamos conseguindo fazer chegar e como está em recesso o STJ, agora nós só vamos ter uma nova alvíceras daqui a 2 semanas, tá? Aproveitem a noite. Bye, bye. Muito obrigado. Tchau, alvíceras.